Olá a todos meus amigos policiais militares do estado do Rio de Janeiro. Vamos para mais uma série aqui de aulas, agora direito constitucional. Quem não assistiu o primeiro vídeo, lá eu digo o seguinte: aqui esse projeto é totalmente gratuito, tá? Onde eu disponibilizo algumas horas, no caso muitas horas, porque a matéria é bem extensa, né? Para tratarmos de todas as matérias que caem no CAIS e no DOA, a fim de dar uma ajuda para que vocês possam passar na prova com tranquilidade. O objetivo aqui não é eu ficar fazendo explanações, falando muito sobre o assunto, a matéria já está muito longa, muito extensa, e aqui a gente vai fazer uma leitura de toda a matéria com alguns comentários para que vocês possam entender bem, e o intuito é que vocês possam ouvir, né, é um podcast mesmo, ouvir essas explicações com o fone de ouvido, onde quer que vocês estejam, para ficar tudo mais tranquilo, melhor do que parar para ler, né? Então, tudo que vai ser exposto aqui está tudo no material de vocês, tá? Então, vamos começar aqui com direito constitucional, sem mais delongas. Bom, nós sabemos que a Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 1º, determinou o aspecto político-constitucional do Brasil como de um Estado democrático de direito. É isso que vocês precisam saber. Trata-se do mais importante mecanismo da Carta de 1988. Quando fala Carta de 1988, você pode falar Carta Magna, pode falar Constituição Federal, que é tudo sinônimo, pois dele decorrem todos os princípios e preceitos fundamentais do Estado brasileiro. Está ali na Constituição todos os princípios que a gente precisa. Estado democrático de direito é muito mais do que meramente um Estado de direito, pois assegura a igualdade entre homens e tem como características a submissão de todos ao império da lei. Então, todos estamos submetidos às leis. A divisão formal do exercício das funções derivadas do poder entre os órgãos executivo, legislativo e judiciário, como forma de evitar a concentração de forças e combater o arbítrio. Então, cada um, como diz o outro, cada um no seu quadrado, cada um com as suas funções. O estabelecimento formal de garantias individuais, o povo como origem formal de todo e qualquer poder, está lá, todo poder emana do povo, e ainda a igualdade de todos perante a lei. Aí vem aqui, sargento policial militar, aluno do curso de aperfeiçoamento na matéria de direito constitucional. Você relembrará alguns tópicos do que for estudado nos cursos de formação de soldado, cabo e sargento. Agora, que tal ampliar seus conhecimentos nessa importantíssima e primordial matéria? Bom, objetiva-se que o graduado aqui nessa matéria saiba aprimorar os seus conhecimentos jurídicos constitucionais para continuar a resguardar e legitimar as suas ações, né? Tudo que vocês fizerem vai ser legitimado com o estudo do direito constitucional dentro da legalidade, bem como prepare você, graduado, para que dê suporte e esclarecimento aos seus subordinados quando estiverem na atividade policial e surgirem dúvidas quanto a um comportamento mais apropriado, embasado na lei maior do país, né, que é a Constituição, e ainda ajudar ao comando na orientação à tropa da diminuição de erros por desconhecimento ou descuido do que determina a Carta Magna. Então, é necessário você saber algumas coisas e ter uma noção do que é direito constitucional para tudo que você fizer estar ali baseado na lei. Compreendendo a matéria de direito constitucional através desse histórico, conceito, estrutura, direitos e garantias pétreas, vocês vão entender. Garantias pétreas, já vou lá dando spoiler aqui, aquilo que você não pode mudar na Constituição Federal. Por exemplo, o artigo 5º da Constituição trata-se de cláusulas pétreas. A gente não pode mudar, né? Organização de Estado, segurança pública e competências das polícias federais e estaduais, principalmente a Polícia Militar, somados à jurisprudência. O que é jurisprudência? É o plural de precedente. Então, você tem um precedente, que é uma decisão
né? Tem muita gente que confunde isso. Ah, mas já temos jurisprudência sobre aquele assunto. Você tem, às vezes, uma decisão, é um precedente. Jurisprudência é o plural de precedentes, tá? Então, você tendo aí uma jurisprudência, são várias decisões, e a doutrina majoritária recente, doutrina são os juristas que escrevem, por exemplo, os livros, né, de direito. Tem a doutrina majoritária recente, realizando uma abordagem sistemática com gráficos, ajudará sobremaneira ao futuro sargento aperfeiçoado ter uma visão ampla, a fim de evitar equivocadas interpretações dos artigos da Constituição Federal e sua inadequada aplicação ao caso concreto e ainda evitar a uma prática não protegida pela lei. Introduzir derradeiramente que não é nossa atribuição questionar a legislação constitucional. Aqui ninguém questiona a legislação, mesmo que a referida lei, em nossa opinião, não possua sentido ou não responda aos reclamos da sociedade. Se vocês quiserem, depois eu posso gravar um vídeo sobre isso, né? Porque nem tudo que é legal é moral, né? E responde aos anseios da sociedade, mas não é essa a questão aqui. Agora a gente não vai falar sobre se é moral, se não é moral, se responde ou não aos anseios da sociedade. A Constituição Federal determina as competências das diversas instituições, cabendo à Polícia Militar, consciente da sua missão constitucional, exercitá-la cumprindo rigorosamente o que se determina em lei. Então, você sabia que o estudo do direito constitucional e do direito como um todo necessariamente começa com a seguinte pergunta: o que se entende por Constituição? Necessário, portanto, uma breve contextualização histórica. Isso vai cair na prova, com certeza, né? Conceito liberal de Constituição. Com a vitória do constitucionalismo surge, no século XIX, a ideia de Constituição ideal, com Carl Schmitt. Né? Século XIX, surge a vitória do constitucionalismo e a ideia de Constituição ideal. Carl Schmitt. São essas coisas que vocês precisam lembrar. Seu conceito está atrelado à ideologia político-liberal, considerando-se essencial a garantia das liberdades com a participação política, a divisão dos poderes, que é lá de Montesquieu, a Constituição como documento escrito. Assim, essa ideia de Constituição foi albergada pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, em seu artigo 16, nos seguintes termos, ele diz: toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos, nem determinada a separação dos poderes, não tem Constituição. Tá? Esse é o conceito liberal de Constituição, que é a garantia das liberdades. Lembra disso? Garantia das liberdades, participação política, divisão de poderes. Agora tem o conceito orgânico de Constituição. Sargento, durante sua carreira você já deve ter ouvido falar no vocábulo Constituição. Sabe o que significa? Vamos aprender. O vocábulo Constituição designa genericamente e em especial forma de ser de um corpo, de um objeto, de um ser vivo. É sua organização, sua formação, enfim, sua constituição. A Constituição é o produto pelo qual podemos reconhecer que houve a manifestação do denominado poder constituinte genuíno. Ou você pode colocar aí também poder constituinte originário. Tá? Com a eclosão do poder constituinte, quem faz a Constituição, o resultado da sua atividade haverá de ser a produção de um novo texto fundamental. Então, a gente teve, por exemplo, aí a Constituição de 88, teve uma constituinte, né, foi formada ali uma constituinte para poder escrever a Constituição de 1988. O termo, contudo, apresenta diversos significados. No sentido comum, Constituição é o que forma determinado corpo, ideia de estrutura, como já foi dito. Nesse sentido, é que alguns autores, transplantando o conceito comum para a seara normativa, trazendo do conceito comum aqui para o direito, definem juridicamente a Constituição como a particular maneira de ser de um Estado.
Então, a Constituição é a maneira que o Estado é. Você quer ir para um outro país, você dá uma olhada na Constituição daquele país para você entender como aquele povo pensa e o que é certo, o que é errado para eles, as garantias que eles têm, assim funciona. Para empreender estudos próprios da ciência do direito constitucional, deve-se partir de seu objeto, que é a Constituição. Você não tem como estudar direito constitucional sem ler a Constituição. Decorre disso o interesse em aprofundar aqui o conceito do termo. Para tanto, a Constituição deve ser visualizada basicamente 3 prismas: o formal, o material e o substancial. Então, temos 3 prismas da Constituição: o formal, o material e o substancial. Agora, conceito jurídico da Constituição. A Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado. É criada pela vontade soberana do povo. E aqui não podemos fazer críticas. Não é para isso, mas tudo bem. Então, é feita pela vontade soberana do povo. É ela que determina a organização político-jurídica do Estado, dispondo sobre sua forma, os órgãos que o integram e as competências destes, e, finalmente, a aquisição e o exercício do poder. Cabe também a ela estabelecer as limitações ao poder do Estado, onde que eu posso ir, onde que eu não posso ir, até onde o Estado, o município pode legislar, por exemplo, e enumerar os direitos e garantias fundamentais. Sendo a matéria do ramo de direito público, então direito constitucional é um ramo do direito público, nós temos em contrapartida o direito privado, por exemplo, o direito civil é um direito privado, de onde decorrem todas as demais normas aí do ordenamento jurídico. Então, saibam que todo o ordenamento jurídico, se você tem, por exemplo, um Código de Defesa do Consumidor, um tributário, se você tem aí um Código Civil, um Código Penal, todas essas normativas, todas essas leis, dentre outras trocentas leis que temos aí, todas elas, elas estão em coerência com a Constituição Federal. Elas têm que respeitar a Constituição Federal, estão abaixo dela, chamadas de normas infraconstitucionais, tem que respeitar a Constituição, que é o nosso mandamento principal. Mas e se não respeitar, vai ser declarada inconstitucional. Então, estrutura das constituições, como elas são em suas estruturas. Você sabia que as constituições, de forma geral, dividem-se em 3 partes? Nós temos o preâmbulo da nossa Constituição, inclusive sugiro a leitura desse preâmbulo, só por curiosidade mesmo, a parte dogmática e disposições transitórias. Então, tem 3 partes a Constituição. O preâmbulo é a parte que antecede o texto constitucional. Você vai abrir uma Constituição, está lá o texto, o preâmbulo, né? Antes de começar ali o artigo 1º, antes de começar de fato a Constituição Federal, você vai achar o preâmbulo, que é a parte que antecede o texto constitucional propriamente dito. Ele tem como função definir as intenções do legislador constituinte, ou seja, quem fez a Constituição, a intenção de definir essas intenções das pessoas que escreveram a Constituição, proclamando os princípios da nova Constituição e rompendo com a ordem jurídica anterior. Porque quando você cria uma nova Constituição, você rompe com a ordem que tinha anteriormente. Criou, começou do zero. Além disso, ela serve de elemento de integração dos artigos que lhe seguem, bem como orienta a sua interpretação. Então, ela dá alguns parâmetros ali, né? Também sintetiza a ideologia do poder constituinte originário, como eu expliquei, poder constituinte originário é o poder que criou a Constituição, diferente do poder constituinte derivado, é aquele que modifica a Constituição, origem, né? Expondo os valores por ele adotados e os objetivos por ele perseguidos. Ele faz um apanhado, digamos assim. Na Constituição Federal Brasileira, vigente hoje no país, do ponto de vista estrutural, contém um preâmbulo, o corpo. Aí, nós temos, então, primeiro, vocês vão abrir a Constituição, tem um preâmbulo,
Tem o corpo da Constituição Federal, que está do artigo 1º ao 250, e um ABCT, que vocês vão ver o que é isso, que é do artigo 1º ao 97. E aí o preâmbulo, cabe a gente fazer uma leitura rápida do preâmbulo, diz o seguinte, para vocês verem como é que sintetiza tudo, sintetiza a vontade do povo, e sintetiza o que o legislador constituinte originário, ou seja, quem fez a Constituição, as pessoas que fizeram a Constituição, queriam. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade. Essa é a parte do preâmbulo ali, né? A parte dogmática da Constituição é o texto constitucional propriamente dito. Então, parte dogmática, então você tem um preâmbulo, está lá, antes de começar o artigo 1º, grava assim. Parte dogmática é o corpo da Constituição Federal, é a Constituição. É o texto constitucional propriamente dito, que prevê os direitos e deveres criados pelo poder, onde? Constituinte originário. Então, trata-se de um corpo permanente da Carta Magna, né, da Constituição Federal, como queira, de 88, e ela vai do artigo 1º ao 250. Destaque-se que falamos em corpo permanente, porque, a princípio, essas normas não têm caráter transitório. Caráter transitório, ou seja, ela vai vigorar durante um tempo e depois acabou. Embora possam ser modificadas pelo poder constituinte derivado, que eu falei lá atrás. Eu tenho o poder constituinte originário, que é aquele que criou a Constituição do zero, e eu tenho o poder constituinte derivado, que é aquele que vai modificando uma Constituição já existente. Então, deu para pegar essa questão do poder constituinte originário e derivado, que pode pedir na prova isso. A diferença, né? O originário está sujeito a nada, porque ele está começando do zero. Quando você começa algo do zero, você não está sujeito a nada. O derivado ele tem que obedecer às regras de uma Constituição já existente, porque ele está mudando uma coisa que já existe, tá? Mediante emenda constitucional. Então, todas essas emendas que vocês veem aí, elas são feitas pelo poder constituinte derivado, e elas têm que obedecer à Constituição. Já o originário, voltando, não tem que obedecer a nada. Por fim, temos a parte transitória da Constituição, que visa integrar a ordem jurídica antiga à nova. Quando do advento de uma nova Constituição, garantindo a segurança jurídica e evitando colapso entre um ordenamento jurídico e outro. Suas normas são formalmente constitucionais, embora no texto da Constituição de 88 apresente numeração própria. Então, nós temos aí o preâmbulo, nós temos o corpo da Constituição Federal e nós temos as suas normas, a sua parte transitória, né, que garante a segurança jurídica e evita um colapso entre um ordenamento jurídico e outro. Assim como a parte dogmática, a gente viu que a parte dogmática é o que mesmo? É o corpo da Constituição. A parte transitória ela pode ser modificada por reforma constitucional. Então, na realidade, a dogmática, dogma é aquilo que você não pode discutir, que você não pode mudar, mas na realidade você pode. Além disso, também pode servir como paradigma para controle da constitucionalidade das leis, né? Porque tem leis que podem ser criadas e que venham a ser aí declaradas, tem várias leis, inclusive, que são declaradas inconstitucionais. Então, ali na Constituição tem esse como fazer o controle da constitucionalidade das leis, né? No direito constitucional, estuda-se as diversas constituições existentes no mundo e suas peculiaridades. Eu tive que estudar tudo isso, todas as constituições do mundo, sendo certo que a doutrina propõe diversos critérios para classificá-los. E é aí que o advogado surta, porque além de você estudar todas as constituições que existem no mundo, você ainda tem várias posições de doutrinadores, né, da doutrina
propondo diversos critérios de classificação. Você tem classificação aberta. Porém, não é o objetivo desse trabalho, graças a Deus, né? Porque senão seriam horas e horas e horas. Pois visamos relembrar as características e classificações da Constituição Federal Brasileira, de 88, que está vigente, e deverá sempre nortear o nosso comportamento profissional. Então, isso aqui, o estudo da nossa Constituição Federal de 88 é que vai ser o foco, e não as do mundo, como é, por exemplo, na Faculdade de Direito. Glória a Deus. A chamada Carta Cidadã, também Constituição Federal, Carta Magna, tudo sinônimo, tá? Foi aprovada em 2 turnos de votação por maioria absoluta dos membros da Assembleia Nacional Constituinte. Lembra do poder constituinte originário? Era isso aqui. Assembleia Nacional Constituinte, que ocorreu em 5 de outubro de 88, data da promulgação da atual Constituição da República Federativa do Brasil. E aí eu vou só fazer uma explanação rápida aqui, não sei se ele vai falar sobre isso. A nossa Constituição ela foi promulgada, né? O povo aprovou. Existe diferença entre Constituição outorgada, aquela que é imposta ao povo. Não é o caso da nossa Constituição, ela é promulgada. Ela teve autorização do povo, participação do povo, digamos assim. Bom, no que se refere à classificação da Constituição de 88, nós podemos aduzir que ela é escrita, nossa Constituição, todo mundo sabe que é escrita, então se vier uma questão de prova aí dizendo, perguntando se quais são as classificações da nossa Constituição, como ela é, né? Ela é escrita, ela é do tipo codificada, tá lá, escrita, codificadinha, direitinho, tem os artigos, elaborada num processo democrático, então, tipo, tá, foi elaborada no processo democrático, ou seja, teve a participação de vários setores da sociedade. Ela é dogmática, eclética, vocês têm que botar, se aparecer ali, dogmática, eclética. Ela é rígida, porque ela é rígida? Vai falar. Ela é rígida porque é difícil de ser mudada, apesar de poder, ela é difícil de ser mudada. Ela é formal porque ela é escrita. Ela é analítica, normativa, dirigente, social, princípio lógica e expansiva. Então, essas são as classificações, as características da nossa Constituição Federal, tá? Então, ela é dogmática, eclética, rígida, formal, analítica, normativa, dirigente, social, princípio lógica e expansiva. Então, vamos ver aqui as principais características das constituições existentes e a definição sintetizada de cada uma. Observe o significado das características da Constituição brasileira, que eu acho que é isso que vai cair direitinho. Classificação das constituições, então, quanto às suas origens. E aqui fala o que eu acabei de falar sobre outorgadas e promulgadas, né? Então, outorgadas. Quando você fala que uma Constituição ela é outorgada, não é o caso da nossa, ela é imposta, surgem sem participação popular, resultam de um ato unilateral de vontade da classe ou pessoa dominante no sentido de limitar seu próprio poder, né? Então, aí, um ditador, por exemplo, poderia falar Constituição outorgada, não é a nossa. Existe também um modelo de Constituição democrática, tá? Que é a nossa. Nascem com participação popular por processo democrático. Tem também as cesaristas, outorgadas, impostas, mas necessitam de um referendo popular. Que as pessoas ali assinam, digamos assim, chancelem. Tem as dualistas, que resultam de um compromisso entre a monarquia e a burguesia, dando origem a monarquias constitucionais. Tá? Isso aí, então, foi quanto à origem. Então, quanto à origem, nós temos 4 tipos de constituições: outorgadas, democráticas, cesaristas e dualistas. Qual que é a nossa? Democrática. Tá? Quanto à forma, escrita e não escrita. Então, é simples. A nossa é escrita, que é sistematizada em documentos. E não escritas são normas em leis esparsas, jurisprudência, costumes, convenções. Né? Então, a nossa é escrita. Quanto ao modo de elaboração, quanto à estabilidade. Então, nós temos aí
imutáveis, as constituições imutáveis, as rígidas, no nosso caso aqui, semi-rígidas, dogmáticas e históricas. Então, veja bem, quanto ao modo de elaboração, elas são imutáveis, rígidas e semi-rígidas. As imutáveis, o próprio nome já está falando, ela não pode ser modificada de forma nenhuma. As rígidas, que é a nossa, são modificadas por procedimento mais dificultoso, mais trabalhoso, que aquele de alteração das leis, e sempre de forma escrita, tá? E as semi-rígidas é um processo legislativo de alteração mais dificultoso que o ordinário para algumas de suas normas, tá? Então, aí são as semi-rígidas. A nossa Constituição pode ser classificada como uma Constituição rígida, tá? Também temos as dogmáticas e históricas, né, quanto à sua estabilidade. As dogmáticas são elaboradas em um determinado momento, segundo dogmas em voga. E temos as históricas, que surgem lentamente a partir de tradições, resultam dos valores históricos consolidados pela sociedade. Nós já vimos que a nossa é dogmática. Quanto ao conteúdo, né? Quanto ao conteúdo, elas podem ser materiais ou formais. Tá? Materiais é o conjunto de normas que regulam os aspectos essenciais da vida estatal, ainda que fora do texto constitucional escrito. Não é o nosso caso. Formais é o conjunto de normas que estão inseridas no texto de uma Constituição rígida, independentemente do seu conteúdo. É o nosso caso. Tá? Então, independente do conteúdo dela, ela vai estar lá na Constituição rígida, que é o nosso caso. Então, quanto ao conteúdo, elas podem ser materiais ou formais é a nossa. Quanto à extensão, elas podem ser analíticas ou sintéticas. Analíticas, conteúdo extenso, contém normas apenas formalmente constitucionais. E as sintéticas, que restringem-se aos elementos materialmente constitucionais. No caso, nos encaixamos aqui nas analíticas. Quanto à correspondência com a realidade, elas são normativas, nominativas ou semânticas. As normativas, elas limitam, de fato, o poder por corresponderem. Nominativas não conseguem regular o processo político, embora esse seja seu objetivo, por não corresponderem às normas. Semântica não tem por objeto regular a política estatal, mas apenas formalizar a situação. Então, temos aí quanto à correspondência à realidade, normativas, nominativas e semânticas. É muita matéria, hein, gente? Quanto à finalidade, temos constituições garantia, constituições dirigentes e constituições balanço, liberais e sociais. Constituições garantia objetivam proteger as liberdades públicas. Tá? Constituições dirigentes traçam diretrizes para a ação estatal. Constituição balanço descreve e registra o estágio da sociedade de um dado momento. Tem as liberais, que buscam limitar o poder estatal, e as sociais, que têm como objetivo realizar a igualdade material e a efetivação dos direitos sociais. Quanto ao local de decretação, quanto ao conteúdo ideológico, nós temos heteroconstituições e autoconstituições. As heteroconstituições são elaboradas fora do Estado em que produzem seus efeitos, e as autoconstituições são elaboradas dentro do Estado. Quanto ao sistema, são principiológicas e preceituais. Principiológicas, nelas predominam os princípios. E preceituais, nelas prevalecem regras. Aconselho que vocês ouçam mais de uma vez esse áudio, porque as classificações são muitas, tá? E aí nós temos aqui um breve histórico das constituições brasileiras. Nós já vamos para 30 minutos,
Vamos só, porque eu não quero fazer vídeos muito longos para poder vocês não ficarem cansados, porque é muita matéria. Matéria essa que muita gente não tem intimidade, né? Então fica cansativo mesmo. Mas vamos para um breve histórico das constituições brasileiras para a gente encerrar nesse tópico. Serão apontadas as principais características das constituições brasileiras desde o período do Império até a atual Constituição de 88. É relevante notar que o surgimento das diversas leis fundamentais esteve sempre associado a rupturas de alterações sociais e políticas, ou seja, sempre teve necessidade de criar porque teve alguma ruptura de alguma coisa social, politicamente falando. Então, nós temos aí a Constituição Imperial de 1824. Acredito que eles vão perguntar, vai colocar a data, né? A Constituição Imperial de 1824. Ela foi promulgada, olha a diferença, promulgada para outorgada. Então, ela não foi imposta. Promulgada por Dom Pedro I, promulgada, ela é com a colaboração aí do povo, participação do povo, outorgada é aquela que se impõe, então ela não foi imposta. Ela foi promulgada por Dom Pedro I, 2 anos após a independência do país, em 7 de setembro de 1822. A Constituição Política do Império Brasileiro foi promulgada em 25 de março de 1824. O território foi dividido em províncias. Desse modo, quanto à forma de Estado, ele era unitário e não federal. Quanto à forma de governo, era uma monarquia hereditária. No tocante à divisão dos poderes, além dos clássicos legislativo, executivo e judiciário, tinha um poder moderador. Olha, naquela época tinha um poder moderador que era exercido privativamente pelo imperador. Quanto à mutabilidade, a mudança, como é que a gente muda essa Constituição? Ela era semi-rígida. A eleição ela era indireta. Quando eu falo de eleição direta, é você indo lá e votar. Indireta, outra pessoa que vota, políticos, grupos. E censitária, ou seja, definida com base na renda. Você tem critérios, como hoje nós temos critérios para votação. Definidas, então, antigamente com base na renda, sendo vedada às mulheres e aos analfabetos. Aí entra a questão, aí, por exemplo, do sufrágio universal, né? Essa é uma questão que a gente pode tratar depois. O sufrágio universal, que é o direito ao voto, né? Que todo mundo vota, universal. Universal quer dizer para todo mundo, né? Será que todo mundo mesmo? Nós temos aí 215 milhões de brasileiros. Os 215 milhões de brasileiros votam? Uma questão a ser levantada, né? Então, falar em sufrágio universal é você estar usando uma palavra que não condiz com a realidade. Mas isso é outra questão. Então, aqui, nessa época, era vedada às mulheres e aos analfabetos votarem. Tá? Hoje, graças a Deus, as mulheres votam. Constituição Republicana de 1891. Pulando para 1891, a República foi proclamada em 15 de novembro de 1889, e aí vocês começam a ver os feriados, né? 7 de setembro, 15 de novembro. A Constituição da República nos Estados Unidos do Brasil, era Estados Unidos do Brasil, tá? Para quem não sabe, foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Adotou como forma de Estado a federação como forma, olha, vai cair isso na prova dessa maneira, porque sempre caiu em todas as provas de concurso público e sempre caiu em provas de faculdade de direito, em qualquer coisa que você vá, assim, que pergunte sobre concurso público, faculdade, qualquer coisa, sempre as pessoas confundem. Forma de Estado, a federação. Forma federação. Como forma de governo, é a república, tá? Como que se governa? República. E como sistema é presidencialismo. Então, pode colocar numa questão de marcar ali, dá uma confundida, né? Em forma de Estado, forma de governo e sistema. Não confunda isso. Pega um papel e anota.
Forma de Estado, federação. Forma de governo, é república. E sistema, que é o presidencialismo. Ela foi inspirada, essa Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos da América, previa a existência de 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, como eu falei no início do vídeo, a doutrina de Montesquieu. Depois não precisa entrar aqui sobre quem foi Montesquieu, porque é muita informação. Aí temos a Constituição de 1934, com a Revolução de 1930, ascendeu ao poder quem? Getúlio Vargas. Não vamos tecer comentários sobre Getúlio Vargas aqui, não precisa. Em grande parte por força da Revolução Constitucionalista, que exigia do governo uma Constituição, foi promulgada em 16 de julho de 1934 a segunda grande Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Manteve-se a federação, a república presidencialista e os 3 poderes, tudo mantido. Como inovação, institui-se, então, aí, nesta Constituição de 34, o voto secreto, obrigatório para os maiores de 18. Aí são critérios que estão estabelecidos. Aí entra aquela discussão que eu falei antes sobre o sufrágio. Ele realmente é universal? Ele abarca todo mundo vota? Estendendo também as mulheres. Aí entra as mulheres. Foi a primeira Constituição a trazer um capítulo sobre a ordem econômica e social, inspirando-se na Constituição de Weimar, criando a Justiça do Trabalho. Quem não lembra dessa de Vargas, né? Ele criou a Justiça do Trabalho. Não vou tecer comentários. Inclusive, eu converso muito com o pessoal da minha área VIP. Quem tiver dúvidas, eu vou colocar aqui na descrição o link. Eu vou botar aqui um link na descrição da minha área VIP, que vocês podem tirar dúvidas diretamente comigo. Eu tenho muitas críticas a fazer sobre isso. Criando a Justiça do Trabalho. Então, era Vargas, criou a Justiça do Trabalho. Continha ainda normas sobre a família, a educação e a cultura. É muita coisa que eu preciso falar sobre isso, mas não aqui nesse momento. Aí temos a Constituição de 1937. Aquela de Vargas foi de 34. Aí temos a de 37. Conforme narra a história, em 37 ocorreu o golpe de Getúlio Vargas para manter-se no poder. Era o início do Estado Novo, ditadura, vamos botar regime militar, né? Que perdurou até 1945. Tá, vamos botar ditadura, porque está escrito ditadura aqui, então na prova deve cair ditadura. Que perdurou até 1945. Em 10 de novembro de 37 foi outorgada, lembra da palavrinha promulgada e da outra palavrinha outorgada? Então, em 10 de novembro de 37 foi outorgada e imposta a Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Nesta nova Constituição foi fortalecido o poder executivo. Os direitos individuais eram sempre condicionados ao bem público. De observar que, embora os direitos e garantias estivessem previstos, alguns desses poderiam ser suprimidos em caso de estado de emergência. Tá? Então, temos lá vários direitos, mas podia-se acabar com esses direitos, suprimir esses direitos em caso de estado de emergência. E, curiosamente, na parte final da Constituição, havia um dispositivo que instituía o estado de emergência no país. Em razão de ter sido inspirada nos regimes na sua prova, qual foi a Constituição polaca? Ela foi a de 1937, em alusão à Constituição polonesa fascista de 1935, outorgada pelo Marechal Józef Piłsudski. Eu acho que assim fala, se não foi, mais ou menos isso. Aí temos a Constituição de 1946. Olha quantas tivemos.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os estados ditatoriais nazistas foram derrotados. Glória a Deus. A isso se seguiu um movimento inicial de democratização, o que foi acompanhado pelo Brasil. Getúlio Vargas aí convocou eleições diretas para a presidência e para o poder legislativo, porque não eram diretas. Foi eleito com o apoio de Vargas o general Eurico Gaspar Dutra. Foi então promulgada, olha a mudança de palavra agora, promulgada em 18 de setembro de 1946, a quarta Constituição brasileira, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, inspirada nas anteriores, a de 1891 e a de 1934. E aí temos a Constituição de 1967 e a emenda número 1, a emenda constitucional número 1 de 1969. No contexto internacional de Guerra Fria, em 1964, houve uma tomada de poder liderada pelos militares do Brasil, destituindo o governo do presidente eleito João Goulart. Era o início de um regime militar que perdurou até 1985. Eu tinha algumas críticas para fazer esse texto, mas não vou fazer porque não é o caso. E o que vocês têm que estudar para a prova é isso aqui. Mas não foi bem assim que aconteceu. Porém, vamos no que está no material de vocês. Outorgada em 24 de janeiro de 1967, a Constituição do Brasil apoiava-se na busca pela segurança nacional. Alguns constitucionalistas entendem que o regime militar imposto era legítimo e sustentam que a Constituição de 67 foi promulgada, mas não é o entendimento predominante. Amplos poderes foram concedidos à União e ao Poder Executivo. Durante o regime militar, graças a Deus foi escrito regime militar aqui, foram expedidos diversos atos institucionais. Quem que não lembra dos atos institucionais? Dos quais o de número 5 representou praticamente a supressão das garantias individuais. O AI-5, né? Em 17 de outubro de 69 foi outorgada a emenda constitucional número 1. Então, o texto deu ênfase a essa emenda, então é bom que vocês coloquem na cabeça aí. Dia 17 de outubro de 69 foi outorgada a emenda constitucional número 1, considerada por muitos da doutrina como uma nova Constituição do Brasil. Tanto que com essa emenda constitucional, a Constituição do Brasil passaria a ser denominada como hoje a conhecemos, ou seja, a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, chegamos à Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Importa destacar que a luta pela redemocratização se iniciou com a tomada do poder pelos militares em 1964. Vou abrir um parêntese que eu não concordo com essa frase, mas vamos estudar dessa forma. Porém, o regime militar perdurou por mais de 20 anos, tá? Então, eles falam que os militares tomaram o poder. Então, esse regime perdurou por 20 anos. Em 1984, houve uma intensa luta, destacando-se o movimento pelas diretas já, vocês devem ter ouvido, ou visto, ou vivido esse momento, o qual pretendia que as eleições para presidente de 1985 fossem diretas, que não eram. O que não aconteceu. Venceu as eleições o candidato que apoiava a democracia, e estamos falando de Tancredo Neves. Eleito de forma indireta pelo Colégio Eleitoral em 15 de janeiro de 85, não chegou a tomar posse, pois faleceu, todo mundo sabe disso. Tancredo, né? Assumiu o vice-presidente José Sarney, que, embora tenha sido aliado dos militares, deu continuidade ao processo de redemocratização. Os membros do Congresso Nacional foram convocados para formar a Assembleia Nacional Constituinte, e a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reuniram-se na sede do Congresso Nacional. Só para lembrar, a Câmara
dos deputados. Deputados representam o povo e o Senado Federal representa os estados. Então, eles se reuniram na sede do Congresso Nacional. A Constituição da República Federativa do Brasil de 88 estabeleceu como forma de governo, olha lá de novo, forma de governo, a República e como sistema o presidencialismo, sendo o governante eleito a partir daquela data para exercer as suas atividades de chefe do Executivo Federal eleito através do voto do cidadão, porque não era, onde exerceria o mandato por um período determinado de 5 anos sem possibilidade de reeleição. Porém, com as mudanças realizadas pela emenda constitucional de revisão número 5, e aí não vou entrar nesse aspecto, porque acho que aqui também não entra, sobre revisão da Constituição Federal, está lá no ADCT, mas enfim, teve uma revisão de 1994, a emenda constitucional número 16 de 97, foi vetado o período de 5 anos, passando a ser de 4, com possibilidade de uma consecutiva reeleição, sendo esse presidente eleito responsável por todos os seus atos, a lei de responsabilidade fiscal, né? É a lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000, podendo ainda ser submetido a processo de impeachment se praticar um crime de responsabilidade, que a gente viu acontecer aí com o Collor e a gente viu acontecer com a Dilma. Aí, para o impeachment, nós temos uma lei, que é a Lei 1079, de 10 de abril de 1950, na forma do artigo 86 da Constituição da República Federativa do Brasil. Pode vir na prova CF/88 ou CRFB/88, tá? Na mesma coisa. No Brasil, temos 2 exemplos de impeachment, acabei de falar, dos presidentes da República. O primeiro, ocorrido em 2 de outubro de 1992, que foi do presidente Fernando Collor de Mello, e por derradeiro, o impeachment da Dilma Rousseff em 31 de agosto de 2016. Mediante um plebiscito e referendo. Qual a diferença? Plebiscito é antes, né? Você dá a sua opinião, você vota antes de algum determinado assunto, referendo a proposta já vem pronta e você vota depois. Então, mediante um plebiscito ocorrido no dia 21 de abril de 93, em atendimento à determinação do artigo 2º do ato das disposições constitucionais transitórias, que é a tal da ADCT que eu falei, está lá na Constituição, da Constituição de 88, para escolher a forma de governo. Quem que lembra disso? Eu me lembro desse plebiscito. A gente escolheu entre república ou monarquia, tinha que escolher entre república e monarquia, e a maioria do povo brasileiro decidiu pela continuidade da república presidencialista que está em vigor até a presente data, graças a Deus. A República Federativa do Brasil é um Estado federal soberano, ou seja, possui independência. O que é ser um Estado soberano? Possui independência em relação aos estados estrangeiros, não se submete a outra forma de poder que não seja o que é inerente ao nosso próprio ordenamento jurídico, né? União soberana. Sendo assim, o Estado brasileiro é formado pela União, que é um Distrito Federal, 26 estados, estados-membros, 5.570 municípios, tá? Isso está na Constituição Federal, artigo 1º e artigo 18. Então, pegou aí? União, um Distrito Federal, 26 estados-membros e 5.570 municípios. Todos eles são pessoas jurídicas de direito público, tanto que a gente, quando vai, por exemplo, processar o município de Campos dos Goytacazes, por exemplo, a gente coloca município de Campos dos Goytacazes, pessoa jurídica de direito público, autônomos entre si, estados e municípios possuem sua autonomia, claro, limitadas pela Constituição Federal. Os estados estão submetidos ao princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. Eles não podem ser desvinculados. Chegar a um estado e falar, agora eu não quero mais pertencer ao Brasil. Não é assim que funciona.
A República Federativa do Brasil indica que o país ele é baseado em uma federação, isso é, ele é composto por vários Estados-membros. Os Estados são membros. Não é possível aceitar propostas que possam transformar um dos Estados-membros em um Estado ou país independente do Brasil. Então, não pode o Rio de Janeiro chegar e falar: olha, agora o Rio de Janeiro, a gente quer ser independente, a gente quer ser país. Não vai rolar. Pois não existe em nosso ordenamento jurídico o fenômeno da secessão. Não tem isso, tá? Aí ele colocou aqui numa observação que o vínculo entre as entidades componentes da federação, que é a União, Estados, Distrito Federal e municípios, ele é indissolúvel, não tem como você criar um país, né? Ou seja, nenhuma delas pode abandonar o restante para fundar um novo país, não é admitido o fenômeno da secessão, tá? Então, se perguntar na prova se um Estado pode ser país, se a secessão é admitida no Estado brasileiro, não tem amparo jurídico para isso. Então, está todo mundo grudadinho. Por fim, quanto ao regime, está expresso no artigo 1º da Lei Maior do Estado Democrático de Direito e sinônimo de Lei Maior. Constituição Federal, Carta Magna, né? Ou seja, um Estado no qual todo o poder se exerce do povo e para o povo, ou seja, no qual a própria lei deverá sempre ser fruto da vontade popular, assegurando-se igualmente os direitos fundamentais para preservar a dignidade da pessoa humana. Pirâmide de Kelsen e hierarquia das normas. Depois façam aí uma busca sobre a pirâmide de Kelsen. Vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Então, para o nosso próximo encontro, para não ficar muito extenso, aqui já tem 51 minutos, nós vamos ver a pirâmide de Kelsen, o que seria essa pirâmide, o que ela diz. Ela é importante, tá? Então, se vocês puderem, antes do nosso próximo encontro, deem uma olhadinha na pirâmide de Kelsen, é só jogar aí no Google que vocês vão achar, porque aqui como objetivo, né, é falar com vocês sobre fazer uma leitura da matéria para vocês, para simplificar. Não faz muito sentido eu ficar no gráfico. Eu poderia compartilhar a tela, mas às vezes quem está aí com um fonezinho de ouvido não vai conseguir ver ou está ocupado e tudo mais, tá? Então vejam para nosso próximo encontro a pirâmide de Kelsen para a gente falar sobre ela. Espero ter ajudado, tá? Não cobro nada para fazer isso, não quero piques de ninguém, é um trabalho completamente voluntário, espero estar ajudando, espero que vocês curtam, se inscrevam aqui no canal para vocês terem acesso às outras aulas que eu vou jogando ao longo da semana, tá? Isso vai servir para CAIS, QA, os próximos que virão aí, né? Essas aulas, se inscrevam, curtam e deixem, principalmente aqui, nos comentários um feedback para mim, para ver se está legal, se não está legal, se está dando para entender o que precisa melhorar, tá? É um trabalho voluntário que eu estou fazendo e vou colocar aqui na descrição do vídeo a minha área VIP, se vocês quiserem entrar lá, fiquem à vontade, a gente pode tirar dúvidas, dentre outras coisas que vocês tiverem aí para poder me falar. Mas deixem aqui nos comentários aqui o feedback para poder eu saber se está tudo tranquilo, se está tudo bem, e se inscrevam aqui no canal para vocês receberem a notificação, ativa o sininho aí, me sigam nas minhas redes sociais, o meu Twitter é @ThaísMuquice2, porque a primeira foi tombada com mais de 100 mil seguidores, e lá no Instagram é @DRA Thaís Areias Muquice, vocês vão achar, se procurar doutora Thaís Areias Muquice, vocês vão achar. Tá bom? Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.